Agora, esse também é o assunto do Dr. Renato Kifuri. Minuto Saúde, com o Dr. Renato Kifuri. Apoio GSK, empresa biofarmacêutica que há 115 anos une ciência, tecnologia e talento para vencer as doenças. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom dia, doutor Renato. Saudações alviverdes. Bom dia, saudações mais do que alviverdes, né? Nessa noite de muitos gols, mas infelizmente o assunto e a semana foi recheada de um assunto que a gente, lembrando que aqui, né, Michele e Nonato, bom dia a todos novamente. Essa é uma coluna de saúde, né? Nós estamos aqui para falar de saúde, políticas à parte, religiões à parte. Nós estamos aqui para discutir e sempre levantar pontos importantes relacionados à saúde. E como pediatra, a saúde das nossas crianças e adolescentes, num projeto como esse, fica muito ameaçada e nós não podemos nos calar. Pois é, doutor Kifuri. País, né? Eu ia falar justamente para você explicar para a gente, né? Olhando para a questão de saúde pública, o que mudaria caso esse projeto de lei avance? É importante dizer que o abortamento no país é uma questão de saúde pública. A gente tem milhares de crianças e adolescentes e adultas também praticando o aborto de forma extremamente insegura no país. Obviamente com objetos, obviamente com agulhas de crochê, com arames, com medicamentos vendidos aí no mercado negro provocando hemorragias. Estima-se, Michele, que para cada aborto legal que se realiza nesse país, haja pelo menos outros 100 abortos feitos clandestinamente, com todo esse risco e todo o custo para o sistema de saúde, com todo o trauma. Nós temos um dado do IPEA, do Instituto de Pesquisas Aplicadas de 2022, que estima que 822 mil estupros aconteceram em 2022. O que dá mais de 100 estupros por hora. A gente está conversando numa coluna aqui de 5 minutos, vão acontecer nesses 5 minutos no país mais de 5, 6 abortos enquanto a gente conversa aqui. 8,5% deles, Michele, chega à polícia. E menos de 5% dessas mulheres abusadas nesses estupros, na grande maioria das vezes são mulheres, acontece com homens também, param no sistema de saúde, tem uma assistência para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, tem um psicólogo para atender. Grande parte desses abusos acontecem dentro de casa, com parentes, com familiares conhecidos e de forma repetida. E é claro que na hora que você tem abusos desse tamanho dentro de casa com essa frequência, muitos deles acabam em gravidez indesejadas, né? E a lei protege, né, essas crianças e esses adolescentes que são abusados nessas situações. Então, lembrando que a lei hoje previne o aborto legal no país em casos de risco para a mãe, de anencefalia e estupro. Ou seja, muitas dessas condições, a menina teria o direito de não levar essa gestação adiante. É previsto em lei, isso não é crime. E claro que essas meninas, ao serem violentadas com 10, com 12, com 14 anos, até descobrirem que estão grávidas, nem conhecem o que é uma gravidez, não sabem quais são os sintomas, não sabem reconhecer. Muitas vezes a metade da gravidez vão se descobrir grávidas com 5, 6 meses. E claro que além de todo esse trauma que carrega dessa perversa violentação humana, acho que é a pior de todas que a gente pode imaginar contra uma criança. Essas crianças, ao invés de serem amparadas pela sociedade, combatidas de alguma maneira, acolhidas, né, na verdade, elas ainda carregam a mácula ainda de serem julgadas numa situação que deixa marcas, que violenta os direitos humanos, a dignidade, a autoestima. Ou seja, nós temos uma situação crítica. E criminalizar ainda esta mulher, nesse momento, se ela perdeu a oportunidade de fazer um aborto dentro da lei, dentro das 20 semanas e 22 semanas da idade gestacional, porque acontece tantos problemas dela poder denunciar a vítima, dela poder reconhecer que está grávida, dela sofrer medo, em vez de ser protegida, ela ainda vai ser criminalizada, ela vai
vai pagar uma pena, além de já não bastasse toda a violência sofrida, ela ainda vira criminosa, ou seja, ela tem uma pena ainda com condições de ser maior ainda do que o seu estuprador. É lamentável que a gente esteja discutindo isso nesse momento. A pediatria brasileira, a sociedade brasileira, os médicos brasileiros não podem ficar calados frente a uma situação dessa. De novo, eu não estou discutindo aqui mudanças de lei, não estamos discutindo aqui questões políticas ou questões morais ou religiosas. É uma questão de saúde pública, o que acontece com as mulheres nesse Brasil, o que acontece com as meninas e adolescentes nesse país. É fundamental que nós nos manifestemos, que nós não nos calemos nesse momento, porque ao invés de a gente estar, talvez, como a maioria dos países, avançando nessa discussão, permitindo aborto em outras situações, onde, por exemplo, é inviável o feto, a gente sabe que a criança não vai viver muito tempo, nasce sem os rins, nasceu numa outra malformação que é incompatível, síndromes genéticas que são incompatíveis com a vida, que a gente sabe que muitas vezes as crianças não vão sobreviver. A gente está discutindo aqui retrocessos que é lamentável para o nosso sistema de saúde como um todo e para a saúde física e mental de nossas crianças e adolescentes. Bom, que bom ouvir o doutor Renato Kifuri, muito esclarecedor no que diz respeito à questão da saúde, doutor Renato, porque o que mais a gente tem ouvido aí nos últimos dias são alguns parlamentares que absolutamente não têm essa visão, essa competência que o senhor está trazendo aqui, e é aquilo que o senhor falou, fica mais numa briga política, ideológica, em alguns momentos até religiosa, e o cerne da questão, que é a saúde pública, não é discutido, não é debatido diante dessa insanidade, como disse o presidente Lula. É isso, e a gente sempre fala, né, se o que tivesse em discussão aí fosse questões que envolvem às vezes o homem, o corpo do homem, talvez o debate seria outro e o andamento aí de tudo isso seria completamente diferente. Muito obrigada por hoje, doutor Kifuri, por todas essas reflexões e por tantos dados que ajudam a embasar certamente uma discussão muito mais elevada aí por parte dos ouvintes que nos acompanham. Boa semana. É isso aí, Michele, Nonato, que possamos investir em educação sexual, que possamos investir em orientações, em informação, para que ninguém chegue ao ponto, proteção para essas mulheres contra a violência sexual, que a gente não chega ao ponto, ninguém faz aborto porque quer, não é um programa que alguém resolve fazer um dia, isso é realmente uma atitude extrema que alguém faz no momento de desespero, ninguém é a favor do aborto, nós precisamos preveni-lo e não condená-lo. Grande abraço e um ótimo dia a todos. Muito bem, doutor Renato Kifuri, toda terça-feira aqui com a gente, 7:02.